Justiça aí no estado, eu não sei que estado que foi, mandou prender, não, o promotor de justiça não manda prender ninguém, ele pede, né? Quem manda prender é o juiz, dentro daquela perspectiva da Constituição Federal, lá do artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, a pessoa só pode ser presa ou no caso de flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, né? Quando a pessoa estiver numa situação de flagrância, ou se não, quando houver um mandado judicial. Mandado judicial, quem manda é o juiz, está lá no artigo 285 do Código de Processo Penal. Logicamente que no caso do militar, sempre envolvendo militares, né? O militar tem mais duas situações aí que ele pode ser preso, além dessas duas, do flagrante e do mandado judicial, que é a prisão disciplinar, que isso também já não vale mais para os policiais militares dos estados, como é o caso dos policiais militares aqui do estado do Acre, que são regulamentados pela Lei Complementar número 164 de 2006, né? Os militares não podem ser por força presos disciplinarmente, mas, logicamente, os militares estaduais, né, os policiais militares estaduais, aqueles previstos lá no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, até por imposição da Lei 13.967. Lei 13.967 proíbe aí a prisão disciplinar para os militares estaduais, mas não proíbe para os militares federais, né? Então, veja que aqueles militares que estão lá no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, esses podem ser presos aí, ou serem presos, né, nos termos do que determina o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. E ainda tem para os militares, né, temos outra situação, que é a situação daqueles que cometem crime propriamente militares, como veremos daqui a uns dias, ao estudarmos aí o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, e o Decreto 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar, aonde nós veremos aí dentro dessas leis extravagantes, né, essas leis que não estão previstas aí em alguns códigos normais aí que estamos em analisar. Hoje nós vamos estudar, logicamente, uma lei extravagante também, uma lei que traz o crime, e vamos começar esse estudo, né, esse passar os olhos sobre a legislação extravagante ou a legislação penal no sentido material e a processual penal no sentido formal. Hoje nós veremos aí aqueles crimes que podem ser cometidos contra as pessoas portadoras de deficiência, né, os deficientes, ou seja, aquelas pessoas portadoras de deficiência, conforme prevê a Lei 13.146, Lei 13.146 de 2015, né, 2015, essa Lei 13.146 de 2015, ela traz aí o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, né? Então, temos aí as mais diversas deficiências e há um ordenamento jurídico na questão da observação quanto à função principal do Estado em relação a toda a sociedade, em consequência também as pessoas portadoras de deficiência, cumprindo-se aquilo que prevê a Constituição Federal como obrigação para o Estado, conforme prevê o artigo 5º caput, né? O 5º caput da Constituição Federal prevê que é função do Estado, atributo do Estado, garantir a inviolabilidade, né? Garantir a inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, levando-se sempre em consideração que esses direitos que estão elencados lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal, eles são genéricos, porque, por exemplo, pegando como exemplo o direito à vida, temos aí vários outros direitos que estão atrelados à vida, à saúde, principalmente, lá do artigo 196 da Constituição Federal, o que também é garantido na Lei 13.146 de 2015, a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, né? A Lei 12.852
de 2012, que é a lei do Estatuto da Juventude, a lei 8.069 de 90, que é a Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, vários estatutos, inclusive o Estatuto do Grêmio, né, que é da torcida do Grêmio, que está lá na lei 10.671 de 2003. Essa lei 10.671 de 2003, ela traz aí o Estatuto do Torcedor, né? Então é importante aí tenhamos essa ideia também do que é o Estatuto do Torcedor, já que no Brasil tem o Estatuto do Torcedor. Aí não sei se ele é observado ou não, mas existe aí, está previsto na lei 10.671 de 2003. E hoje nós veremos, logicamente, o que prevê a lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, que trouxe aí uma série de alterações do ordenamento jurídico, né? Como a questão, por exemplo, da palavra, da expressão loucos de todo gênero, que acabou, né? Antigamente, inclusive no Código Civil de 1916, o Código do Clovis Bevilacqua, né? Nós tínhamos aí essa expressão, os loucos de todo gênero. Hoje não existe mais essa expressão, e isso, na verdade, é um fator discriminatório, ou seja, discriminação chama alguém de louco, né? Então, nós não temos aí mais a figura do louco, principalmente do louco de todo gênero, uma vez que nós temos aí essa lei 13.146 de 2015, que traz aí esse estatuto que proíbe. Então, antigamente tinha outras consequências, né, que poderemos, logicamente que não é o intuito da disciplina, que a disciplina é estudar o crime, né, ou seja, a ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, que tenha por objetivo, né, lesar ou ameaçar de lesão um direito da sociedade, como se vê no crime, né? O crime toda aquela ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, prevista no artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, que tem um objetivo, e o objetivo exatamente é lesar, ou seja, trazer um dano, ocasionar um dano para a sociedade. Então, por isso o crime é definido nessa ideia do o interesse público, né? Tudo que diz respeito a crime tem-se aí como interesse público. E como nós aprendemos lá no Leviatã, né? Quando Thomas Hobbes escreveu o Leviatã, o interesse público sempre deverá prevalecer sobre o interesse privado. Então, quando se fala em crime, se fala em interesse público, né? Diferentemente do que acontece quando a infração é cível, cujo bem lesado, ameaçado de lesão, pertence a uma pessoa, é um bem disponível, ou pertence a um patrimônio, né? Um crime de, por exemplo, quebrar uma parede, por exemplo, é um crime de dano, logicamente, se for contra a sociedade, se a vítima for a sociedade, será uma infração criminal, né? Está previsto lá no artigo 163 da lei do Código Penal. Então, o Código Penal, ele nos traz lá no artigo 163 o crime de dano. Se não, o dano ele pode ter aí, na verdade, a amplitude dele limitada ao que preceitua, né? O artigo 186, combinado com o artigo 927 da Lei 10.406 de 2002, ou se não, ainda mais, poderá também ser uma infração administrativa, como é o caso da improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, trata-se de uma infração administrativa. Então, aquela sentença que está prevista lá na Lei 8.429 de 92, que foi alterada pela Lei 14.230 de 2021, e praticamente podemos até pensar em uma nova lei, né, a Lei de Improbidade Administrativa nova, uma vez que a antiga ela mudou totalmente, né, essa lei nova aí, a Lei 14.230 de 2021, ela alterou completamente a essência da antiga Lei 8.429 de 92, uma vez que ela tornou aí alguns itens, por exemplo, a questão da prática, né, a execução dessa improbidade administrativa, ou a execução dessa infração administrativa, ela na verdade, somente